Dentre os vários tipos de pecados que existem no mundo, existem aqueles pecados que se sobressaem e que são pecados em que existe muita malignidade por trás deles. Um destes pecados bíblicos que a Bíblia vai nos falar é a respeito do pecado da necromancia. Você sabe o que é o pecado da necromancia? Neste vídeo eu estarei falando a respeito do pecado de se consultar os mortos para se saber sobre o futuro. Deixe já o seu like e o seu comentário. Neste mundo que nós vivemos nos dias atuais, muitas das coisas que eram expressamente condenadas pelo Deus de Israel, nos dias de hoje são amplamente feitas, como se não houvesse nenhum erro e como se tudo fosse liberado e todos pudessem fazer o que quisessem, sem juízo e sem condenação. Um pecado terrível da antiguidade e que até os dias de hoje circunda os povos é o pecado da necromancia. Mas o que é o pecado da necromancia? O pecado da necromancia é o pecado da consultação aos mortos, a invocação de espíritos de pessoas que já se foram desta vida, para que eles lhes tragam respostas para suas vidas e para que eles falem a respeito de coisas vindouras. As famosas mediunidades bíblicas falam muito a respeito disso. Um pecado que é amplamente muito nas Escrituras Sagradas, condenado pelo Deus de Israel, algo repugnante e abominável aos olhos do Deus bíblico. Confira agora mesmo alguns versículos bíblicos que vão amplificar o quanto Deus repudia e acha abominável o pecado de se conversar com pessoas que já morreram. E já adianto a todos vocês que o pecado de se conversar através da necromancia, através de mediunidade, através deste espiritismo, este pecado, ele é um pecado amplamente nas Escrituras Sagradas condenado por Deus por conta de se tratar de, na verdade, invocação de demônios sem que as pessoas saibam. Os espíritos imundos, eles podem se transformar e pegar a forma de entes queridos que já se foram e não vivem mais entre nós, e através disso eles também sabem muitas e muitas coisas da vida das pessoas, porque eles escutam e eles estão no espiritual, e existem os demônios familiares que perseguem muitas das vezes as famílias e as pessoas, e eles podem reproduzir a mesma voz de um ente querido e falar coisas a respeito do futuro e entre coisas do tipo. Fiquem então com os versículos bíblicos a respeito do quanto Deus abomina este pecado hediondo. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico, capítulo 19, versículo 31. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos. Que seja um médium, que consulte os espíritos dos anjos caídos, dos deuses pagãos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações
que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Deuteronômio capítulo 18, verso 9 ao versículo 13. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do meu povo. Levítico 20, versículo 6. O rei Saul, ele morreu desta forma porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação. Uma curiosidade muito interessante neste versículo de 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13, é que o rei Saul realmente ele consultou uma necromante, ela consultou uma mulher que mexia com esta mediunidade para conversar com o espírito de Samuel. Existem pessoas que vão dizer que o espírito que desceu ali, o espírito que apareceu ali para Saul, era sim o profeta Samuel, porém isto é errado. O que apareceu ali em questão, na invocação que aquela bruxa, que aquela necromante fez, foi um espírito maligno que fez uma ilusão aos olhos de Saul, como se ele tivesse visto o próprio profeta Samuel. Porém, nada mais do que isso. Não é o profeta Samuel no capítulo e no versículo em questão. E ali está acontecendo algo que é literalmente uma bruxaria, uma feitiçaria. E estes demônios, eles ali conseguiram deturpar a mente de Saul, ao qual já era perseguido por demônios, por espíritos imundos, aos quais ele até buscou a orientação, buscando uma mulher para consultar o espírito de uma pessoa que já estava morta, porém, isso é abominação e repugnância aos olhos do Senhor. Quem consulta espíritos de mortos, na verdade, está consultando a seres espirituais malignos, a demônios terríveis. A necromancia, a consulta de espíritos de pessoas que já faleceram, é um tipo de bruxaria. É, como se diz o termo, toda sorte de encantamentos ou toda sorte de sortilégios. Toda sorte de sortilégios, toda sorte de magia, aí se encontra um dos ramos da magia, um dos tipos de magia, que é a necromancia. A necromancia é um tipo de magia, e quem pratica bruxaria, quem pratica magia de todos os tipos, porque existem vários e vários tipos de magias, este não herdará o reino dos céus, como está descrito no livro, de Apocalipse. Então, quem pratica tais coisas e não se arrepende e não para de mexer com tais coisas, este não herdará o reino dos céus. Ou seja, automaticamente, se ele continuar até a sua morte e não parar com tais feitiçarias, ele perderá a sua salvação e não poderá ser salvo. Ele literalmente será condenado pelo que ele escolheu na terra. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 15, vai dizer o seguinte: para fora ficarão os cães, os que praticam a feitiçaria. Ou seja, isso é um pecado terrível e que muitos, infelizmente, acabam praticando a consulta dos mortos para saber a respeito de coisas do futuro, o que eles podem fazer algumas adivinhações realmente, até porque a magia ela é verdadeira. Porém, os demônios eles trabalham com hipóteses que podem acontecer. Como o mundo tende à maldade, muitas das vezes eles acabam acertando muitas e muitas coisas e adivinhando muitas e muitas coisas e enganando praticamente a todos. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal secundário Segredos de Aram Adonai.